Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre a vida de Esdras. Esdras, ele é considerado um mestre fiel, um professor dedicado. E em Esdras 7, 10, diz assim: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esdras, ele viveu por volta do ano de 450 a.C. e o seu nome significa Jeová ajuda, e ele era um líder comprometido com a palavra de Deus. E ele foi um sacerdote, um escriba, filho de Sereias e descendente de Arão, o primeiro sumo sacerdote. E a tradição judaica diz que Esdras pode ter escrevido a maior parte do livro de 1ª e 2ª Crônicas, o livro que leva o seu nome, o livro de Neemias e o Salmo 119. E também que ele liderou um conselho de 120 homens que fixou os livros da lei do Antigo Testamento. 80 anos depois que o primeiro grupo de exilados chegou à Babilônia, Esdras foi enviado pelo rei Artaxerxes até Jerusalém para verificar se o povo estava realmente cumprindo a lei de Deus. Porque Deus tinha movido o coração do rei para estar restaurando a cidade, então tudo precisava estar correto de acordo com a lei de Deus. Então Esdras liderou um grupo mais ou menos de aproximadamente 2.000 judeus e sua família, incluindo sacerdotes, levitas e pessoas para estar se servindo no templo. E ao chegar à cidade de Jerusalém, que durou mais ou menos 4 meses, o templo ele já tinha sido restaurado. Só que o povo estava em ruína, porque o povo estava em pecado. Esdras ficou sabendo que o povo tinha casado com mulheres estrangeiras, com mulheres hetéias, a qual a lei não permitia. Então, ele, por ser um escriba dedicado à leitura, aos ensinos, ele viu que o povo estava em pecado. E aí, em sinal de humilhação, ele se prostrou diante do templo, rasgou as suas vestes, raspou a sua cabeça e começou a interceder, a orar pelo povo e a confessar o pecado do povo, porque o pecado ele precisava ser confessado para que Deus viesse assim perdoar, porque o futuro da nação estava em jogo. Então, Esdras ali em um dia chuvoso e o coração quebrantado, ele começa a interceder pelo povo. E aí outras pessoas, outros moradores também começam a se reunir ao redor de Esdras, também arrependidos. E o resultado da obra de Esdras, a ida dele a Jerusalém, foi que houve a confissão de pecados e arrependimento. E os judeus abandonaram as suas esposas, para que Deus viesse assim estar perdoando os seus pecados. E Esdras ele deu início a uma grande reforma na parte religiosa, na parte que o povo ficou em desobediência a Deus. E Esdras, junto com Neemias, depois que a cidade estava toda restaurada, o templo, a cidade, tudo certo, Esdras, ele lê a lei de Moisés em uma praça, em alta voz, do amanhecer do dia até o meio-dia. Ele começa a ler a lei. O povo, ele choravam e reconheciam realmente que eles tinham pecado. E ali foi um dia de consagrar ao Senhor as suas vidas, de se alegrar porque o Senhor tinha perdoado os seus pecados. E o povo estava voltando a cultuar a Deus de forma agradável ao Senhor. O que fica de lição para nossas vidas com a história de Esdras é que ele era um homem dedicado ao estudo
ele se dedicava para aprender a lei do Senhor. E não só aprender, mas também praticar, porque não adianta você ter conhecimento, saber a lei e não praticar, não é verdade? Então, e depois da prática, é ensinar as pessoas, porque a vida dele foi essa: aprender, praticar e ensinar, que possamos ser um compartilhador da palavra, assim como Esdras ele foi, que a gente venha compartilhar o que a gente tem aprendido e fazer com que essas pessoas venham voltar para o Senhor, venham se reconhecer o Deus que nós servimos, que eles possam adorar verdadeiramente e que a gente venha tomar essa vida de Esdras como uma influência e que a gente possa também, através da nossa vida, do nosso testemunho, influenciar outras pessoas. E por hoje é só. Deus te abençoe.